Atualização necessária para vocês que se interessam sobre investimentos no exterior. Recentemente, depois da Lei 14.754 de dezembro de 2023, que modificou muito os impostos para quem investe direto no exterior, a Receita Federal ela publicou uma instrução normativa, que é basicamente uma regulamentação administrativa. Ela está abaixo das leis, né? É uma regulação administrativa da Receita sobre justamente esta lei, que é a Instrução Normativa 2180 de 2024, que é esta daqui, e tem algumas informações importantes que eu quero trazer para você agora, tá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários. Neste canal trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Já me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube, mas vamos direto para o nosso conteúdo, né? Essa Instrução Normativa 2180 agora, de março de 2024, ela quase que copiou a Lei 14.754, que basicamente modificou essa tributação. Ela fez uma grande cópia, mas nós tivemos algumas pequenas novidades que é importante mencionar para vocês. Aqui no artigo 2º dessa Instrução Normativa, ela deixou muito claro o seguinte, né? Na hipótese de bens e direitos no exterior possuídos em condomínio, como por exemplo nas contas conjuntas, né? Cada condômino, né? Cada coproprietário daquela conta deverá cumprir as suas obrigações tributárias em relação à parcela de que é titular, deixando bem clara essa parte de divisão do condomínio. Na impossibilidade de identificação do valor atribuído a cada titular de conta bancária ou de outro bem ou direito, o valor deverá ser distribuído igualmente entre os titulares, tá? Ou seja, tem uma questão importante aqui, tá? Ele mencionou impossibilidade de identificação do valor. Algo eventualmente você conseguir provar que uma pessoa aportou mais do que a outra em uma conta conjunta. Agora, aqui ele abriu uma brecha legal para esse conceito de identificação. Eu não sei se é identificação na conta ou se é identificação com as provas anteriores de cada remessa que havia sido feita. Então aqui nós não sabemos, né, se de fato a conta, se ela não apresentar uma divisão percentual, vai se aplicar isso daqui ou não, mas agrega um pouco de insegurança jurídica neste ponto, tá? O fato é que se você não tiver como comprovar nem a origem e nem na própria conta a identificação percentual de quanto que cada um tem, na prática o valor deverá ser distribuído igualmente entre os titulares, assim como é, por exemplo, uma conta bancária que você tenha com alguém, teoricamente é metade de cada um. E o problema é que você pode ter algum gatilho tributário de considerar algo como uma doação daquela parcela que não é daquela pessoa que aportou originalmente, tá? Então esse aqui é um ponto importante. Nós já vamos ver agora na Constituição Federal que é possível haver sim a cobrança do ITCD, que é o Imposto de Transmissão, para doações entre pessoas vivas, né? No caso de investimentos no exterior. Então esse é um ponto de atenção, tá? Que ele deixou mais claro aqui que é necessário ter a identificação de quanto é para cada um. Indo para essa parte deste imposto de transmissão por doação ou por causa-mortes, ou seja, no caso da herança, o imposto de herança brasileiro, o nosso artigo 155 da nossa Constituição Federal, ele já determinava que cabe aos estados aplicarem esse imposto de transmissão e doação causa-mortes, tá? Mas veja, né, ele deixou bem claro, né, que é necessário ter uma lei complementar se a pessoa que morreu, ela tinha bens no exterior, tá? Ou seja, se a pessoa tinha bens no exterior, você mora no Brasil, você tem bens no exterior, se você morrer, vai depender de lei complementar. O problema é que a emenda constitucional de 2023, esta emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023, que vem em conjunto com aquela outra lei, ela alterou o sistema tributário nacional para fazer o quê? No artigo 16 dessa emenda constitucional que mudou a Constituição, ele deixa bem claro, não vai necessitar desta lei complementar para as pessoas que tiverem bem no exterior e falecerem, ou seja, relativamente aos bens do decursos, ainda que situados no exterior, este imposto vai caber a quem? Ao estado onde ele era domiciliado. Então, na prática, hoje os estados já podem cobrar se você falecer e deixar bens no exterior, ou se você fizer qualquer doação no exterior, você já pode ser passível de cobrança pelo seu estado. Então, você tem que verificar a regulamentação do seu estado para ver se o seu estado já está cobrando ITCD, e isso provavelmente vai acontecer muito rapidamente. Um outro ponto bem importante desta instrução normativa que eu estava mencionando, né, sobre os impostos pagos no exterior, é a questão de compensação, que é muito importante, então presta atenção aqui, né? Ele menciona claramente, né, que o imposto pago no exterior sobre o rendimento de uma aplicação não poderá ser utilizado para reduzir o imposto que você tem que pagar de outra aplicação financeira, ou seja, o caso clássico daquelas ações americanas que tem a retenção da fonte em 30% quando elas pagam dividendos para você, e esse dividendo ele
excede, teoricamente, os 15 que você deveria pagar no Brasil. Então esses 15 em excesso não poderão ser utilizados para outro objetivo. Esta instrução normativa trouxe essa novidade, isso não tinha na lei anterior, tá? Na lei de dezembro. Então agora não é possível que você pegue esses 15% excedentes de imposto e você utilize para pagar um ganho de capital que você teve em outro ativo ou o imposto de um dividendo de algum outro ativo que não havia sido tributado. E fazendo um desenho só para deixar bem claro para você, imagina uma ação americana que tem um dividendo que é tributado lá pela IRS americana, pela Receita Americana em 30%. Quando ele distribui para o investidor brasileiro, a Receita brasileira tributa aqui em 15%, teoricamente tudo que vem do exterior, mas você pode abater o que você já pagou no exterior, então você pode compensar com o que já foi retido, então não precisa mais pagar mais nada porque você já pagou. É tributado aqui em 15, mas como já pagou, não precisa pagar mais nada em excesso. Mas esses 15, veja, você não pode usar o excesso para abater outros rendimentos, para abater o imposto que seria devido de um ganho de capital de uma venda que você teve, de um lucro que você teve, ou de um dividendo de algum outro ativo que não tenha sido tributado também na fonte. E para os fundos irlandeses, que muitas pessoas perguntam, né, uma ação americana, quando ela paga um dividendo para um fundo irlandês, essa tributação não é de 30%, ela é de 15%, porque os Estados Unidos têm um acordo com a Irlanda que reduz essa tributação de 30% para 15%. Depois, quando o fundo irlandês ou ele se valoriza se ele for de acumulação, acumulando aquele dividendo, ou se ele repassa o dividendo para o investidor brasileiro, se for um fundo de distribuição, se for um fundo de dividendo, né, você vai ser tributado de qualquer forma aqui no Brasil em 15%, porque você não tem como comprovar que houve essa retenção lá nos Estados Unidos, e de qualquer forma, portanto, você vai pagar 30% no total, seja lá nos Estados Unidos com 15 mais 15 no Brasil, seja na versão americana que eu mencionei, 30 direto lá nos Estados Unidos. Obviamente a vantagem do fundo irlandês é que ele pode ser de acumulação e portanto você diferir, pagar esses 15% brasileiros só num futuro bem distante quando você for de fato gastar. Então tem essa vantagem do diferimento fiscal, do atraso no pagamento do imposto, mas na prática você vai pagar a alíquota igual. Então esses são os pontos principais dessa instrução normativa, o resto ela basicamente copia a lei, tá? Então só para deixar claro, hoje os estados já podem cobrar imposto, o ITCD, sobre doações no exterior e sobre sucessão no exterior, sobre herança no exterior, para deixar bem claro. Também o imposto, você não pode utilizar o imposto pago em excesso em outros ativos que não exatamente aquele sobre o qual você recebeu o dividendo ou o ganho de capital em si. Agora eu tenho um aviso para você, no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa, em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita. Então o que é base neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Então se você gostou desse conteúdo, não deixe de me seguir lá no Instagram, otavio.paranhos, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!